Olá, boa noite. A Guarda Municipal prendeu o ex-caseiro do sítio do goleiro Bruno Fernandes. Ele também foi um dos condenados por envolvimento no caso da morte de Elisa Samúdio. Ele ficou conhecido na época do desaparecimento e morte de Elisa Samúdio por retirar objetos do sítio do goleiro. Como é que foi que vocês desconfiaram dele? O que aconteceu? A gente estava fazendo patrulhamento na Rua Curitiba em apoio à Operação Sentinela. E eram três, eles ficaram olhando demais pra gente. E nós desconfiamos e resolvemos fazer a abordagem. No momento da abordagem foi detectado esse mandado aí do Helenilson, que confirmou que era o caseiro do Bruno. Ele disse que não sabia da situação, que não sabia que estava pedido. Helenilson Vitor da Silva Damasceno foi condenado por participação no sequestro e cárcere privado de Bruninho, filho de Elisa. Ele foi condenado a 3 anos de prisão em regime semiaberto. O rapaz foi detido quando chegava para o trabalho. Ele afirma que não sabia do mandado de prisão. O advogado, sempre eu ligo para ele e falo, não, tá tranquilo, não tem nada de novidade no seu caso. Eu fiquei surpreso, que eu estou em liberdade, 3 anos semi-aberto. Nem foi eu que recorri da decisão do juiz, o promotor que recorreu. No momento que eu queria era ser condenado e já ter pago já, como do meus amigos já acabou já, que não recorreram. Aí no caso recorreu, estou até aguardando. Hein? O ex-caseiro do goleiro Bruno nunca havia falado sobre a condenação até agora. Eu não sequestrei ninguém. Me arrolaram como sequestro e cárcere privado. Já deixei bem claro, nunca sequestrei ninguém. Não gosto de falar sobre isso porque eu não fiz isso, entendeu? Trabalhava no sítio, todo mundo sabe que eu trabalhava lá. Você foi visto saindo com coisas de lá que poderiam ser pertencentes? Isso até o delegado no dia que me interrogou, até riu. Helenilson foi levado para a central de flagrantes e depois transferido para a 4ª Delegacia de Polícia Civil. Já refiz minha vida, agora eu tenho que pagar de novo. Eu quero pagar, entendeu? Não consegui provar a inocência total, mas eu estou aí para pagar minha parte na sociedade e pronto. Segundo o Tribunal de Justiça, Helenilson Vitor da Silva Damasceno foi condenado a 3 anos em regime aberto em 2013. No ano seguinte, os desembargadores avaliaram o recurso da defesa e acabaram decidindo pela manutenção da pena para o regime semiaberto, quando o preso precisa dormir em um presídio. Em fevereiro de 2016, foi expedido um mandado de prisão contra o ex-caseiro, mas o condenado não era considerado foragido porque não há registros de que ele havia sido notificado sobre a pena. Agora, a comarca de Contagem decide o futuro de Helenilson Damasceno. De acordo com a assessoria do TJ, a comarca ainda não foi notificada. Uma madrugada de tensão e pânico em Salinas, no norte de Minas. Bandidos explodiram uma agência bancária, fizeram uma pessoa refém e trocaram tiros com a PM. As marcas da madrugada de pânico na cidade de Salinas estão por todos os lados. A ação dos criminosos aconteceu por volta de 2 da manhã. Moradores relataram que viram vários homens em atitudes suspeitas próximo ao banco. Logo depois, as explosões iniciaram. Eles estão aqui na rua. Meu Deus, eles acabaram de estourar duas dinamites na frente, ou na frente ou no fundo, gente, eu tô tremendo de medo. A ação envolveu pelo menos 8 criminosos fortemente armados que usavam coletes à prova de balas. O grupo tentou ainda cometer o mesmo crime em outro banco próximo. Na fuga, houve troca de tiros com a polícia militar. Nós temos um pouco efetivo aqui. No momento foi só a minha viatura, só apenas 2 militares. Assim que a gente conseguiu chegar na Avenida Antônio Carlos, a gente começou, foi recebida a bala e respondemos, né? Demos uma pronta resposta. No entanto, a gente não tem condição de saber se algum deles foi alvejado. O grupo chegou a render um motorista que passava próximo do local. Na troca de tiros, o carro foi atingido por vários disparos. O motorista conseguiu fugir e não ficou ferido. A ação, que durou cerca de 20 minutos, foi o suficiente para provocar pânico nos moradores de Salinas. Para mim, eles assaltaram foi Salinas, não foi só a Caixa Federal. Muito terror eles usam. Além da Polícia Militar e a Civil, a Polícia Federal está na cidade para a perícia. A quantia levada pelos criminosos não foi divulgada. Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas em uma ocupação na região norte de Belo Horizonte. Segundo a PM, ele ainda ameaçava e expulsava famílias que viviam no local.
Arthur Isaías Alves dos Santos foi preso após denúncia de moradores da ocupação Vitória. Segundo a PM, no barracão onde ele estava morando, foram encontradas drogas e esta arma. Tinha várias informações, né, que esse indivíduo, juntamente com o comparsa dele, estaria expulsando moradores da ocupação Vitória. Foram cerca, que a gente sabe, de registro de ocorrência, umas 3, 4 famílias. Fomos procurados por um morador na data de ontem, que informou onde que esse indivíduo estaria homiziado. Localizamos debaixo do colchão dele um revólver, calibre 32, e cerca de 37 buchas de maconha. Aquelas embalagens para colocar cocaína. Que dele foi localizado na casa do comparsa dele, qual, ao perceber a presença policial na casa dele, como são vizinhos, conseguiu evadir. Sem mostrar o rosto, ele negou as denúncias. Ninguém expulsa ninguém, não. Você tem passagem? Graças a Deus, não. Nega tudo, sempre nega, né? Mas há testemunhas? Há testemunhas, há essas vítimas, os quais foram expulsas, quais sofreram agressões por parte dele também. Foram apresentados hoje os primeiros modelos de táxis híbridos e premium que vão circular em Belo Horizonte. Os carros da categoria Premium são equipados com ar-condicionado e Wi-Fi. Eles operam por meio de aplicativos para captação, controle e avaliação dos serviços. A tarifa vai ser a mesma do modelo convencional. No entanto, atualmente não há um aplicativo com opção de escolher esses carros. Segundo os taxistas, o sistema deve ser lançado até o fim do mês. Já o uso de modelos de veículos híbridos com motores a combustão e a energia elétrica está de acordo com a política de mobilidade sustentável para a cidade. Segundo o edital de licitação, foram selecionadas 600 permissões do serviço de táxi para pessoas jurídicas, 200 para a categoria convencional e 400 para prêmio. Minas Gerais registra queda na criminalidade. Os dados foram divulgados durante a visita do governador ao 5º Batalhão da PM em BH. Fernando Pimentel vistoriou as bases móveis que serão instaladas na cidade. As 86 viaturas serão distribuídas nas regiões de Belo Horizonte. Elas são equipadas com computadores, câmeras, telefone e interligadas em rede. Além da ajuda no patrulhamento, a base também estará disponível para o registro de ocorrências. A cada 3, 4 quilômetros quadrados vai ter um setor e, portanto, uma base dessa, com 2 policiais militares e mais 2 motociclistas rodando a área. E com comunicação por rádio, com comunicação visual pelas câmeras, as câmeras todas do Olho Vivo e da BH Trans vão estar linkadas nessas bases. As viaturas estarão nas ruas da capital a partir do dia 1º de agosto. O governo ainda estuda expandir o serviço para outras cidades. O Estado está buscando recursos, já bem encaminhada a situação, para aquisição das bases para a região metropolitana, com previsão de lançamento para o ano que vem. Nós estamos também com um processo seletivo e uma perspectiva de formação de novos soldados em torno de 1.500 até o meio do ano que vem. E esse recurso humano também vai ser aportado para incrementar o policiamento nessas bases. O comandante-geral da PM divulgou dados dos últimos 5 meses que mostram a redução dos crimes violentos no estado. Na capital, com o índice de redução atingindo aí patamares da casa de 14%. E em todo o estado o índice chegando ao nível de 8%. Nos últimos 4 meses nós interrompemos uma série histórica de 8 anos de crescimento dos crimes violentos no estado. O inverno já começou. Em Minas, as temperaturas devem permanecer dentro da média histórica, entre 13 e 25 graus. Mas tem uma região do nosso estado que a sensação térmica parece ficar abaixo de 0. Essa turma aqui parece que tá nem aí pro frio. Até que ajuda a esquentar, né? É bom que ajuda a esquentar. Para algumas pessoas, praticar exercícios físicos no inverno é uma tarefa difícil. Mas o mais difícil mesmo é sair da cama. Nossa senhora, é difícil, mas tem que fazer, né? Dizem que é melhor fazer exercício físico no inverno porque daí você queima mais caloria, porque o corpo tem que fazer mais força para poder se esquentar e aí automaticamente vai queimando aquelas gordurinhas indesejadas. O problema é que junto com o inverno vem também a vontade de comer umas coisas gordas. Quer tomar um caldinho, uma feijoada, né? Então fica mais complicado. Essa é a época do ano em que a gente fica mais gripado. Especialistas apontam que um dos motivos para isso acontecer é porque ficamos em locais com mais gente e pouca circulação de ar.
algumas pessoas tentam se proteger do jeito que podem. Agora o frio tá de arrebentar. Eu preparo as crianças, touca, luva, de manhãzinha é bem frio. Pra te falar a verdade, tá com pouca roupa, tem dia que eu ponho até mais. Às vezes eu vou com até 3 blusas pra escola. O inverno começou hoje e vai até o dia 22 de setembro. Aqui em Varginha, a mínima foi de 7 graus. Só que o que tá aparecendo é que neste ano, o inverno queimou a largada. É só reparar nessas fotos tiradas no último mês nas cidades de Poços de Caldas e Monte Verde. Eles são considerados os municípios mais frios do sul de Minas. Uma paisagem linda e gelada ao mesmo tempo. Bem mais frio do que o ano anterior, né? E tem quem sofre mais com essa friaca toda. Na semana passada, nós mostramos a preocupação de moradores de Três Pontas com aqueles que não têm onde morar. Tomara que não tenha frio mesmo por causa deles. Porque a gente morre de dó, porque a gente tem, né, tudo certinho e eles nada. A umidade vinda do mar deixa o tempo nublado a parcialmente nublado em boa parte de Minas. Há possibilidade de chuviscos no leste. O sol predomina no norte e no Triângulo. Em Belo Horizonte, mínima de 13 e máxima de 23 graus. Em Itanhomi, a temperatura vai de 15 a 24. De 16 a 30 graus em Buritizeiro. Fica entre 12 e 23 em Moema. E em Frutal, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Uma briga quase termina em tragédia no bairro Céu Azul, em Belo Horizonte. Um jovem é suspeito de esfaquear o próprio pai. A confusão aconteceu aqui no bairro Céu Azul por volta da meia-noite. Foi numa casa que fica neste beco aqui, é o Beco Santana. A informação que a gente recebeu de familiares é que o pai chegou em casa alterado por causa da bebida e acabou brigando com o filho que tem problemas psicológicos. O rapaz, no meio da discussão, acabou pegando uma faca e atingindo o próprio pai com 4 golpes. Eu escutei a falação, a gritaiada, eu escutei. Agora, saber o que aconteceu, não fiquei sabendo, porque eu vim aqui e aí tô vendo sangue ali no beco. Conversamos com a mãe do rapaz. Sem mostrar o rosto, ela disse que o filho toma remédios controlados. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Eles discutiram, bateram boca. Por causa de bebida? Uhum. Ele tinha bebido muito? O pai tinha. Mas ele agrediu o filho? Agrediu também. Aí o seu filho foi e pegou a faca? Como foi? Foi, pegou a faca e esfaqueou ele. Tonhal José dos Santos, de 46 anos, foi levado para o Hospital Risoleta Neves e continua internado. Segundo a polícia, o filho dele não foi encontrado após a briga. Quando nós chegamos ao local, o agressor Gabriel, filho dele, já havia evadido. Agora, como é que fica a situação desse rapaz? A família alega que ele tem problemas psicológicos. Nós constamos esse fato no boletim de ocorrência, que ele faz uso de medicamentos controlados. E, posteriormente, a família deve apresentar alguns laudos à delegacia e a justiça vai definir se vai punir ou não esse jovem. O suspeito ainda não foi localizado. O pai dele não corre risco de vida. A ampliação da vacinação contra o vírus HPV para meninos entre 11 e 15 anos já está valendo. A meta é vacinar 80% dos adolescentes do sexo masculino que estão nessa faixa etária. Antes, a faixa contemplada era de garotos entre 12 e 13 anos. Já em relação às jovens do sexo feminino, entre 9 e 15 anos, a meta é imunizar cerca de 930 mil meninas. O esquema vacinal contra o HPV é de 2 doses, com 6 meses de intervalo entre elas. Cerca de 4 milhões de brasileiros estão inscritos no Cadastro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Parece até grande esse número, né? Mas achar um doador compatível é bem difícil. Por isso, é muito importante cadastrar mais pessoas. Quem sabe você não pode ser uma delas a ajudar pacientes como o Leozinho, que a gente vai te apresentar agora. Meu nome é Leonardo. Faço tratamento. Eu sou doador de medula. O apelo é para que ele consiga fazer um transplante de medula óssea.
3 anos em meio a médicos, aparelhos e remédios. É assim que Leonardo Ferreira Silva, de apenas 8 anos, tem escrito a história de vida dele. Leozinho, como é conhecido pelos amigos e parentes, é portador da leucemia linfóstica aguda. Ele está muito cansado já. Eu vejo isso nele, sabe? Ele que me dava força, então dele assim, me destrutura todinha. A espera por um doador já faz com que Leozinho siga internado no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte, com complicações, por 2 meses. Está entubado, né, no CTI, e o caso é bem grave mesmo, né, porque além de estar com essas infecções, ele está tratando da leucemia. A família lançou uma campanha em busca de um doador. A única chance dele é essa. A gente faz a campanha e até hoje não achamos um doador compatível. Faça o teste de compatibilidade no Hemominas, em qualquer hemocentro Hemominas, de qualquer cidade. É só chegar, tirar 5 ml de sangue e fazer o cadastro, porque é uma chance em 100 mil. E a gente, como o Leozinho, tem outras crianças também precisando de uma chance para viver. As informações e orientações sobre a doação de medula óssea estão na nossa página na internet. A gente volta já. As queimadas que aumentam nesta época do ano podem causar interrupções no fornecimento de energia elétrica, o que traz vários transtornos à população. O pior é que quase 100% das ocorrências são provocadas pela ação do homem. Por isso é bom aprender desde cedo como prevenir os incêndios. É na sala de aula que as crianças desta escola de Belo Horizonte aprendem tudo sobre prevenção a queimadas. Durante a palestra, a preocupação é redobrada quando o fogo pode chegar perto da rede elétrica. A queda da energia elétrica, ela prejudica todos nós aqui. Imagina apagar as luzes, apagar a sua geladeira da sua casa, o videogame, o celular. A reunião dos bombeiros com os alunos faz parte do projeto Bombeiros na Escola. A meta aqui é reduzir uma estatística preocupante. Segundo os militares, 99% das queimadas são provocadas pela ação do homem. Nós entendemos que essa motivação pode fazer uma transformação cultural para que as crianças no futuro possam reverter esse quadro, que é penoso, é danoso e traz prejuízo a toda a comunidade, não só a comunidade local, como o meio ambiente do planeta de uma forma geral. Esse trabalho do Corpo de Bombeiros, desenvolvido na escola, se torna ainda mais importante na época da seca. A partir de julho, a umidade relativa do ar fica muito baixa e os incêndios podem atingir torres de transmissão de energia, como esta, aqui no Parque do Rola Moça. Sobretudo no inverno, no final do inverno, por volta do mês de setembro, nós temos um ambiente com baixa umidade relativa do ar, temperaturas em elevação, tá? No mês de setembro é assim, e ainda temos ventos fortes ocorrendo nesse período. Então, essa combinação desses 3 fatores faz com que os incêndios naturais se tornem mais frequentes e também mais abrangentes. Eles podem propagar por vastas áreas. De acordo com a CEMIG, no ano passado ocorreram mais de 400 desligamentos de energia causados por incêndio. A interrupção no fornecimento de eletricidade atingiu mais de 260 mil pessoas em todo o estado. Ações que visam evitar queimadas têm total apoio de quem leva luz para a população. Se você pega uma criança em idade escolar, você pode começar desde o início a colocar os valores adequados para essa criança. E principalmente com relação à educação ambiental, esses valores serão mais absorvidos por uma criança do que por um adulto. Que ninguém vive sem energia, sem água, sem luz, entendeu? E isso é muito ruim para a comunidade. Eu aprendi que a gente não pode ficar jogando guimba de cigarro na rua, a gente fica sem um monte de coisa. O Jornal da Alterosa fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Boa noite para você e até amanhã. Tchau.